Olá, saudações, confrades e confreiras. Você está no Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e esta é a nossa segunda aula do curso de latim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós vamos estudar o latim, o grego e o hebraico. Esses são os objetivos da nossa confraria. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, se você ainda não assistiu ao vídeo 00, a apresentação do canal, aconselho a que volte e assista a esse vídeo para entender as diretrizes, para entender os materiais auxiliares, tudo quanto temos disponível para que esse curso seja o mais eficaz possível no estudo dessa tão fascinante língua. Os avisos de praxe. Inscreva-se no canal. Você não vai se arrepender de ter feito isso. Aqui nós temos o objetivo de passar as línguas que nos propusermos de uma maneira simples, fácil e intuitiva, para que você possa ter acesso ao material disponível nessa língua e começar a ter acesso direto ao material ao material em que foi plasmada a cultura ocidental, não a partir do sabor que outros deram, mas a partir das suas próprias percepções. Esse é o objetivo da confraria de línguas clássicas, dar a você a possibilidade de sentir o gosto da cultura ocidental por você mesmo, não através de uma cultura já mastigada por outros. Então, vamos à lição de hoje. Lectio secunda magistra et discipulae. A professora e as alunas. Lembram-se? Singular, a, plural, ae. Voltando àquelas coisas que disse no vídeo anterior. Preste atenção na penúltima sílaba para saber a acentuação das palavras. Aqui tem a bráquia, que é essa meia-lua colocada na penúltima sílaba. Ronen só utiliza essa marcação, porque é a regra da penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba for breve, necessariamente a palavra será proparoxítona. Quando é que a penúltima sílaba é breve? Em duas situações. Quando ela tiver... Não, em uma única situação. Ela é longa em duas situações. A sílaba é longa em duas situações e ela é breve em uma única situação. Em que única situação é essa? Quando a vogal seja breve. E ponto. E não tenha nada depois dela. Depois dela só haja uma única consoante, ou às vezes na prosa, se ela tiver uma consoante e um R ou uma consoante e um L. O L e o R são chamadas de consoantes líquidas, isso influencia diretamente na forma como ela é analisada. Mas para efeito de poesia, aí a regra é um pouquinho diferente. Então, meus caros, a única situação em que a palavra é proparoxítona é quando ela tem uma sílaba uma vogal breve, uma sílaba breve na penúltima sílaba. E as duas situações em que a sílaba é longa, primeira, quando ela tem uma vogal longa. A sílaba tem uma vogal longa, ela será longa, o que os gramáticos chamam de sílaba longa por posição. E a outra situação é que, apesar de a vogal ser breve, ela termina em consoante, tem duas consoantes, pelo menos, depois. Então, você tem ST, magistra. Quando você separa a sílaba, você tem magistra, 3 sílabas. O gis, se você reparar, ele termina em consoante. Apesar dele ser breve, o i ser breve, termina em consoante. Então, isso é chamado de vogal longa, sílaba longa por posição, porque a posição que está na frase determina que seja uma sílaba longa. Vamos, aqui a imagem nos vai ajudar muito a entender algumas coisas. Aqui nós temos visto na lição anterior que dizia puella saltat. Olha aqui a puella saltas, a menina dançando. Vamos aqui ao texto.
Vou aumentar um pouquinho mais a visualização, porque eu percebi no vídeo anterior que ficou pequena para quem vai, apesar de eu achar que ela ia ficar maior, ficou muito pequena na tela do celular, então a partir de agora aumentarei, deixarei assim grande o texto. Vamos lá. Sempronia, aqui a bráquia, Sempronia est magistra. Sempronia é um nome próprio, portanto, em tese, em português, em nenhuma língua latina se utiliza artigo diante dos nomes próprios. Sempronia é a professora. Este, apareceu aqui o verbo ser. Lembra-se que na aula passada eu falei do predicativo? Eis, aqui está o predicativo. Você liga uma qualidade, uma determinação ou uma especificação ao sujeito a partir de um verbo. Os dois ficam no mesmo caso, que é o chamado nominativo. Tínhamos visto o nominativo sujeito, simplesmente. Agora estamos vendo o nominativo sujeito e o nominativo predicativo do sujeito. O latim não tinha essas denominações, sujeito e predicativo do sujeito. Em latim é simplesmente nominativo. Sempronia est magistra. Sempronia é a professora. Liuia, olha a bráquia de novo. A gente está acostumado em português a chamar isso de ditongo. Em latim, isso não é um ditongo, isso é um hiato. Aqui tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Sempronia. Do mesmo jeito, liuia, 3 sílabas. Liuia est discípula. Lívia é uma aluna. Discipulae sedulae, esse é longo. Discipulae sedulae sunt. Olha aqui, se a gente sabe que discipulae, que a gente já viu que a é singular e ai é o plural do nominativo, então a gente já sabe que discipulae está no plural. E o sunt é o plural de est. Então a gente já viu na aula passada que, por exemplo, cantat, cantant. Você tem a terceira pessoa do singular dos verbos no presente indicativo, e quase todos, na verdade, terminam em T, e o plural termina em NT. Então, T, NT. Est, sunt. Discipulae sedulae sunt. As alunas são aplicadas. Você vai perceber que o latim não segue necessariamente a organização do português do SVC, né? Sujeito, verbo e os complementos. O latim tem certa liberdade nessa colocação, justamente por conta das terminações. Eu disse certa liberdade, não é uma liberdade absoluta. Então, as terminações das palavras, uma vez que elas dizem o que as palavras estão fazendo ali, qual é a função sintática delas, se ela é sujeito, se é objeto direto, indireto, uma vez que as terminações indicam com facilidade qual é a função sintática da palavra, existe certa liberdade no latim de colocação vocabular. Quase sempre o verbo vem no fim, mas normalmente o escritor latino coloca na frente, ou a pessoa que falava latim colocava na frente aquilo que queria dar ênfase. Como aqui colocou discipulae, em tese, discipulae é a palavra que está sendo enfatizada. Se quisesse dar uma ênfase na aplicação das alunas, ele diria sedulae discipulae sunt. Existe certa liberdade, portanto, mas a gente, quando vai traduzir, convém seguir as regras do português. Vamos adiante? Então, eu disse que as discípulas, as alunas, são aplicadas, sedulae. Iulia, esse U é longo, Iulia et Silvia quoque. Lembram-se que o U e o Q sempre tem que ser pronunciado, cada letra em latim deve ser pronunciada. Iulia et Silvia quoque discipulae sunt. Júlia e Silvia quoque também, quoque discipulae sunt, também são alunas. Discipula bona semper sedula est. A boa aluna sempre é aplicada. Magistra educat, puella elaborant, Liuia cantat, Iulia recitat,
Silvia saltat. Como a gente pode ver aqui na figurinha. Cantat, recitat, saltat. A professora educa, as meninas trabalham. Lívia canta, Júlia recita ou declama e Silvia dança. Discipulae malae non laborant. Esse O é longo. O Rony, lembre-se, não marca a penúltima sílaba se ela for longa, ele só marca se for breve. Se não tiver na penúltima sílaba nenhum sinal, é porque ela é longa e, portanto, a sílaba tônica estará sobre ela. As alunas malae, vejam, o adjetivo em latim concorda com o nome a que se refere. A gente vai ter ocasião de tratar disso mais lá na frente, mas é sempre bom a gente já dizer. O adjetivo em português concorda em número e gênero. Em latim concorda em número, gênero e caso. Se o substantivo a que ele se refere seja feminino, o adjetivo será feminino, como em português. Se o adjetivo for singular, ele será singular também. Se ele for plural, o adjetivo também será plural. Se ele for nominativo, em latim ele vai ser nominativo. Se ele for acusativo, ele vai ser acusativo. A gente não viu o acusativo ainda, vai ser objeto da próxima aula. Mas aí, discipulae malae non laborant. As alunas más não trabalham. Magistra severa est. A professora é severa. Colloquium, diálogo. Colloquium, diálogo. Semprônio. És cédula, Lívia. Olívia, você é aplicada? Lívia responde. Sum, eu sou. Então, veja, a gente já conhece esta, sunt e o sum. Sum, eu sou, e apareceu o es, né? Sum, es, esta. As três primeiras pessoas do presente indicativo de ser ou estar, porque em latim é um verbo só. Não há essa separação entre ser e estar, é uma coisa só. Ela perguntou, tu és aplicada, Lívia? Lívia responde, sum, eu sou. Semprônia. Vejam, plural, puellae no vocativo, puellae, estes cedulae. Meninas, sois aplicadas? Meninas, vocês são aplicadas? Discipulae respondem, sumus. Então, reparem que a gente já apareceu aqui todas as pessoas do verbo esse, ser ou estar em latim. Sum, es, est. Sumus, estes, sunt. Nesse simples diálogo. Aqui está o vocabulário, já. E aí aparecem as explicações sobre o predicativo e a conjugação do verbo esse no presente do indicativo, ser ou estar. Sum, es, esta, sumus, estes, sunt. Aqui é importante perceber o seguinte. De novo, a questão das atividades. Dos exercícios. Eu nunca mando essas primeiras atividades porque eu acho que elas não são muito úteis. Mas, se vocês quiserem fazer, façam. Qualquer dúvida, vejam lá na apresentação do canal. Vocês entram na página principal, tem uma coisa lá sobre. Naquele sobre tem um contato para falar comigo. Conjugar no singular e no plural, né? É só botar sum discípula, es discípula, conjugar o verbo esse e lembrar de conjugar, de declinar a palavra. E aqui eu traduzi para o latim. Essa daqui é a que vai estar lá no canal do Telegram, corrigida. Certo? Meus caros, muito obrigado por estarem conosco mais nesta aula. Espero que esse curso esteja sendo útil, que vocês estejam começando a ver o latim com outros olhos. E até a próxima aula.